Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E comigo, Dr. Helder, como é que estamos aí? Tudo bem? Não. Mais um episódio juntos. Vamos embora. Pra falar a verdade, eu nem sei porque eu tô aqui agora. Não precisa de você hoje, não? Precisa, vai. Porque eu tenho que manifestar aí a minha... Né? Você vai entregar o tema. A minha ansiedade de falar sobre isso. Você precisa entregar o tema, aqui, né? Poxa. A gente tá... Exatamente. Esse é o problema do vídeo, né? O vídeo já entrega. Já entrega de cara, né? Exatamente. Mas muito legal, vai ser muito divertido, tô brincando aqui. Vai ser muito legal falar disso daqui. E falar de terror, que é uma coisa que mexe com as pessoas, né? E mexe comigo. Mexe comigo. A gente estava aqui nos bastidores falando, eu não sou muito chegado. Não, eu também não. Filmes de terror. O que ele tá fazendo aqui? Então, por isso que eu brinquei, né, mano? Mas, enfim, eu acho que tem coisas... Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem aqui um terreno muito fértil para discutir o gênero terror. Sim. Que é muito presente... tanto Sim. na cultura pop, Sim. quanto no próprio colecionismo. Porque totalmente. O próprio colecionista, ele, da mesma forma como ele se empolga com o herói, ele se empolga, quer dizer, com um filme que marcou ele e que ele gostaria de ter. E, cara, tem colecionador pra caramba. Incrível. A gente já chegou a falar disso, né? Em algum outro episódio, assim, né? Os colecionadores não gostam muito de colecionar o vilão. Mas, ao mesmo tempo, você tem aí um grupo, tudo bem que talvez seja um grupo mais seleto de colecionadores, que curte um Halloween. Você precisa depois entrar em detalhes nessa figura, porque sim, pessoal, a gente mostra mais... ela é assustadora. Só de cara. Olha, essa head dele, né, com a máscara e tudo, ele realmente captura... o terror que você tem no filme, né? Sim. O cabelo, ele é um cabelo de fios mesmo. Sim, né? Verdade. E se a gente aproximar um pouquinho, você vê a profundidade da máscara, né? Dos olhos, realmente ele captura, ele traz justamente essa parte de terror, né? E aí ele tem esse olhar meio penetrante, assim. Você sabe que a primeira vez, eu vou até fazer uma confissão aqui. Você sabe que quando eu tirei da caixa, olhei assim, e aí eu fiquei encarando ele, né? Eu desviei o olhar. Você desvia mesmo. Eu desviei o olhar e falei assim, tá louco, pô. Eu fiz a mesma coisa. Que é isso? E o facão dele é um facão em diecast, né? Ele é um facão. A gente tá começando pelo exatamente, mas tudo bem. Mas É que a figura é tão impactante que eu acho legal, né? Da gente já meio... Mas vamos lá. Vamos lá. Como que vai ser a estrutura desse programa, então? Então vamos começar, acho que, definindo o terror. Legal. Né? Vambora. Como a gente sempre faz com... Sim. Por que quando a gente fala terror, o que ele desencadeia? Né? Mesmo quando você fala de herói, o que desencadeia? Né? A ficção científica, o que desencadeia? E aí depois a gente fala um pouquinho, né? Começamos com um gênero de terror e trazendo alguns dos principais clássicos, né? Sim. Até porque a gente teve muitos clássicos que foram passados por uma readaptação hoje, né? Vamos refilmagens, etc. Da mesma forma que tem o remake de filmes clássicos da década de 80, eles, claro, se aproveitaram também e fizeram alguns remakes ou até algumas continuações. Isso. Né? Se você pega o próprio Halloween, você tem isso explícito. Sim. A Jamie Lee Curtis voltando no papel dela. 13, né? Essa figura, guarda ela, mano, pra você falar dela logo mais, porque assim, eu acho que a gente merece... É um dos... Não é mesmo? É um dos clássicos, né? De personagens de terror que o pessoal, quando você fala de filme de terror, fala, você tem um Jason, né? Sim. Não, mas e essa figura aqui, pelo que você tá me falando, ela é toda especial. Então eu acho que a gente devia falar com calma dela. Mas vamos lá. Vambora. Então, já que a gente vai falar de definição, né? Óbvio que a gente trouxe... Dessa vez não vamos só apelar para o nosso amigo Oxford Language. Não? Nosso pai. Não. É mesmo? A gente trouxe justamente outras definições também. Né? Pô, mano, você não resistiu, então? Não. Eu vou falar do Oxford Language, tá?
E aí você pega justamente as outras para ver se, beleza, para ver se a gente, né? Tá bom. Deixa eu pegar aqui só para a gente ver, né? Consulta. Então vamos lá, terror. O que o Oxford Languages ele fala que é um terror? Ele é uma característica do que é terrível, né? E aí eu acho que a segunda definição é muito melhor porque engloba a parte de filmes e principalmente das peças, que é o estado de pavor. Estado de pavor. Né? O pavor, ele é diferente do medo. Né? O pavor, ele é muito mais intenso. Você tem, às vezes, o medo de fazer alguma coisa, mas às vezes, aliás, muitas e muitas vezes, você vence o seu medo, né? E faz o que precisa ser feito. E o pavor parece ser uma coisa um pouco mais paralisante. O pavor é uma coisa mais paralisante, ele é mais intenso, realmente ele mexe demais com você. Né? Entendi. E aí o terror ele puxa justamente para esse lado do pavor e é óbvio, né? Quando você vai ao cinema que você quer muitas vezes ter um pouco mais de emoção, você vai para ver um filme de terror. Você gosta de tomar susto? Não, mas eu tomar susto, cara. Mas eu odeio tomar susto, cara. Né? E o filme de terror, todo ele, né? Ele tem aquela combinação de como a cena está sendo filmada, a expectativa, claro, do que pode ou não acontecer. Então, sempre existe esse recurso de te pegar tentando adivinhar o que vai acontecer, mas o inesperado, ele sempre acaba te provocando você fica tenso, né? Tenso. Tanto que esse lance do pavor é interessante. O pavor, medo e tal, claro, em situações não, obviamente, como assistir a um filme de terror, mas em situações que realmente de perigo, né, que aflora essa emoção intensa, os reflexos fisiológicos são completamente não condicionados, né? Quer dizer, você não controla, é aquela coisa do coração acelera, começa uma sudorese, né? Você começa a transpirar, você começa aquele formigamento, né? Das palpitação, bater o coração, né? Ele começa a bombear mais. Porque mexe necessariamente para você meio que se preparar para uma reação de um perigo iminente que possa vir a acontecer. Uma fuga ou uma luta. Porque isso reflete legal, né? Porque reflete bem no filme. Total. Né? Principalmente dos protagonistas principais. Não estou dizendo dos aí do Mike Myers, mas quem o Mike Myers vai matar? E aí dá aquela tensão, vou fugir, vou tentar lutar, vou tentar pegar ou você também, né? Dentro de um Halloween, ou sexta-feira 13, né? Porra, você sabe que o cara vai se dar mal, né? Aquele personagem que é feito para morrer. Você fala assim, não é possível que você tá correndo em direção à floresta. Alguma coisa assim. Não, cara, você tá indo pelo lado errado. Como você faz isso? Então, e aí você colocou um ponto interessante, né? Que é a questão de... A gente sabe que alguém vai morrer no meio do caminho, né? Porque a hora que ele fala assim, alguém morre, você sabe que, ele vai tentar matar o protagonista principal e aí você dá coloca um pouco mais de lenha na fogueira da trama, né? Basicamente seria isso, né? Então, você olha sexta-feira 13, você sabe que alguém vai morrer, cara. E eu acho que isso que é o legal, né, Paulo? Porque assim, a gente está falando, né, de que ativa em nós, é claro, o nosso sistema reptiliano, né? Então, se você pensar, né, o sistema do córtex pré-frontal é raciocínio lógico, pensamento, o límbico é emoção, né? E o reptiliano é o instinto. Então existe, é claro, um gatilho no reptiliano e que mexe, obviamente, com aquelas emoções mais primitivas e aquele instinto de sobrevivência natural, né? Porque você necessariamente lida, independentemente de qual for o filme de terror, você lida com o inesperado, você lida com, né, uma emoção intensa, o tal do pavor, mas você está lidando fundamentalmente com a ideia da morte, né? E a morte, ela por si só, né, provoca um medo no ser humano, porque é o lance do desconhecido. Isso, né? Esse é o ponto que eu ia colocar, né? Você pega muitas franquias, você trabalha com a ideia, especialmente acho que hoje em dia, né? Sim. O Chamado,
a questão... Esse terror mais contemporâneo. Não, não é o desconhecido, né? Tá. O sobrenatural. Sei. Okay. Ou aquela coisa um pouco mais de... Não é nem mística, né? Mas é aquela coisa assim, cara, isso aqui meio que foge um pouco das leis das leis naturais das coisas, né? E aí esse desconhecido, né? Ele te dá esse terror, né? Ainda mais se for uma coisa feia, apavorante, e que já tenha, como a gente comentou aqui, dado um exemplo de que, ele já matou um, ele vai matar mais quem tiver na frente, entendeu? E ao mesmo tempo de uma forma assim, por que ele está fazendo isso, né? De uma forma irracional que você não consegue... Então, assim, são pequenas características. Vamos para as outras definições? Porque eu acho que já engloba praticamente exatamente, tudo até isso. porque é isso aí, né? Então a gente está falando de medo intenso, a gente está falando... Isso, eu peguei vários aqui, Enciclopédia Britânica, Dicionário Ruas. Fazendo concorrência com... Exatamente. Exatamente. Mas agora, o mais legal... O professor Oxford agora tem concorrentes. Exatamente. Né? Mas versa tudo sobre o que a gente está falando aqui. Então a questão de você... gerar um maior nível de ansiedade, por quê? Porque você está sendo submetido a uma ameaça. Sim. Então, essa ideia da ameaça é interessante. A ameaça ou um perigo, eu gosto de uma das definições aqui, que é um perigo real ou imaginário. Sim. E é óbvio que, dentro do gênero terror, a gente vê alguns filmes de cinema, ou até mesmo a literatura explorou muito bem isso. Né, o gênero terror, né, essa questão, o terror, o suspense e tal. Não, você tem clássicos, sem dúvida. Mas assim, o que eu quero dizer é que existe aquele que é o mais explícito, tanto que dentro do terror, né, tem lá o gênero gore, aquela coisa sangrenta, tipo, como é que é aquele filme Sol chama? Esqueci o título em português. Aquele dos caras que ficam presos. Sabe? Puta, como é que chama? Olha, que branco, cara. Que Jogos os caras... Mortais? Jogos Mortais. É isso aí, né? Que os caras ficam presos. E todos aqueles filmes, o primeiro, ele é um terror psicológico. Claro. Então mas tem um terror explícito mesmo. Claro. Né, de decapitação, de sangue, de vísceras, né, aquela exposição mais explícita. Né? Mas que explorando muito mais a parte do terror psicológico do que efetivamente... eu acho que... O terror psicológico me agrada mais. Tem grandes filmes, eu brinquei no início, né, que eu nem sei porque eu tô aqui, porque eu não gosto. Mas, assim, claro, eu tenho algumas coisas que eu gosto bastante. Né? A gente até pode falar depois um pouquinho mais. Mas, assim, eu curto, por exemplo, o Iluminado. O Iluminado clássico do Stanley Kubrick. Claro. Né? E se você pensar mas bem... aí ele é baseado no Stephen King do livro. Então, quer dizer, na verdade, você já teve alguma coisa elaborada e que a gente começou a colocar com imagem, né? E ele é muito mais um conto de fantasmas e de lidar com aquilo que você está falando mais do sobrenatural, do desconhecido, daquela coisa que você não entende, do que necessariamente uma coisa tão... tão muito aquilo que você falou, né? Ligado a quem é o próximo que vai morrer. É muito diferente. Né? Realmente é muito diferente. E tem filmes, né, que vocês, ainda entrando um pouquinho mais nessa parte do psicológico, que ele não tem tantas mortes. Mas ele tem uma morte, como é que eu posso dizer, impactante, né? Sim. Impactante. E você fica no terror psicológico o filme inteiro falando, putz, e aí? Vai ter um próximo que vai ter uma morte impactante. Pô, quer ver um que me... eu até me lembrei disso. Era sensacional, cara. Tempos atrás, quando as crianças eram menores, meus filhos eram menores, a gente ficava num hotel para passar férias, que era um Bourbon. Um Bourbon na região de Atibaia. Eles adoravam ir lá e a gente sempre tentava se organizar para ir. E uma coisa bacana, cara, desse hotel é que ele tem uns corredores imensos. Imensos, assim. E era muito engraçado, mas quando eles eram bem pequenos, e eu me lembro dessa ocasião, eles eram bem pequenos, eu desci
para fazer o leite quente deles, que eles gostavam de tomar, tipo uma madeira para um. Eles eram muito pequenos mesmo. E eu desci sozinho lá naquela sala da família que tem e tal. E na volta, cara, já tava mais tarde, né? Aquele puto silêncio aqui, aquele corredor imenso. Eu falei, cara, isso daqui é idêntico. O Iluminado, só falta aparecer as menininhas, assim. Cara, exatamente. E é muito bom como você tem esses filmes que fazem essa marca em você. Você sabe que... eu acho bacana. Meu, um dos filmes que eu nunca mais consegui ver, justamente por conta da minha infância, foi Poltergeist. Né? Poltergeist é muito forte, cara. Poltergeist, meu... Ali, com o dedo de Steven... Isso que é louco, né, cara? Dedo de Steven Spielberg nessa história. É verdade. Né? Autor, né? Ele é autor do Poltergeist, e eu nunca mais consegui ver. E eu fiquei mais ou menos uma semana, meu, era pequeno. Aquelas coisas que, né, você não deveria ter visto tão jovem. E você sabe que Poltergeist tem um livro mesmo, do qual o filme é baseado. Pô, e o livro é muito bom. Saiu, teve um relançamento. Você não veja o filme, não quero nem ver o livro. Deve descrever. Mas você sabia que eu comprei o livro, saiu pela... Até propaganda de graça, hein? Dark Side Editora, ó lá, falamos dela. Mas daqueles livros da Dark Side, que são livros super bem acabados e tal, e eles têm uma linha que fala dos filmes de cinema e lançaram Poltergeist. Eu não li ainda. Tá lá em casa, tá na fila para ler. Mas eu tenho uma impressão forte do filme também, porque assisti quando era pequeno. Eu fiquei uma semana dormindo de luz acesa, não conseguindo olhar embaixo da cama, né? A cena do palhaço embaixo da cama, né? Terrível. Não, e fora que tem a história da vida real, né? Que a menininha, depois ela veio a falecer, morrer, né? Então, claro, né? Você acaba criando na tua mente gatilhos, né? Gatilhos e imagens que, a hora que você vê na realidade, aquilo, o déjà vu daquilo, aquele déjà vu, ele te traz aquele terror do filme. Fala, não, peraí, não vai acontecer, calma. Estamos na realidade. É isso aí. Mas, vê se tem mais alguma definição. Não, eu acho que é basicamente isso. Tem, é claro, né, uma coisa que eu acho bem bacana, que é o que a psicologia fala, né? A respeito desse sentimento terrível que aflora, né? Associado a pavor, emoção e tal. Que é, na verdade, o que está sendo dito aqui. Qual que é o propósito? É gerar uma resposta emocional extrema. Eu acho que é isso. Né? Que, primeiro, claro, isso desperta em nós, né? E isso gera uma reação fisiológica. Claro. Essa coisa de lidar com o desconhecido também fascina. Sim. E eu já falei, acho isso em algum outro episódio, eu não me lembro exatamente, foi até em cima de uma pergunta que você me fez, né, do porquê que as pessoas colecionam terror e tal. E nessa perspectiva psicológica, eu acho interessante que quando você coleciona um Jason, um Michael Myers, ou aquele Freddy Krueger, né, que invade... E olha que interessante, né? Que invade os seus sonhos. Ou até mesmo... O chamado, né? Chamado. Vou atender o telefone lá e começa 7 dias e tal. Tem tudo isso, né? Então, eu acho que esse tipo Cada um tem o seu gatilho específico, né? Uma coisa... Mas tem o Hellraiser, que é também pesado. Né? É muito pesado. É um filme incômodo de assistir. Eu disse que essas pessoas, né, os colecionadores que flertam com isso, a gente pode dizer, eles flertam um pouco também do ponto de vista psicológico, né, e a ciência que fala isso, não sou eu que estou falando. Né? Mas se você pegar lá em Jung, flerta do ponto de vista arquetípico o teu lado sombrio. Sim. Sabe? Sim. Então, a gente gosta de falar muito, né, mano, dos arquétipos e tal. E você está assumindo aqui um arquétipo meio sombra seu. Né? Então, assim, é uma persona perigosa, descontrolada, sem freios ou até mesmo irracional. Né? Uma coisa meio que não dá para parar, não dá para frear.
Não dá para frear o ímpeto. Claro, sempre num determinado momento, você parece que tem uma saída, mas essa saída nunca é definitiva. Você pode ver com todos esses personagens, tanto que eles voltam. Então, parece pesadelo. Sabe aquela coisa do pesadelo, quando aqueles sonhos que a gente tem? Sim. A gente dorme, acorda, e é sempre assim, né? O sonho ruim, você não consegue continuar. O sonho bom, você não consegue continuar. O sonho ruim... Então, parece que existe... Você acorda assustado e quando volta, você volta no sonho. Você fala, caramba, meu... E quando você tem aquele sonho bom, maravilhoso, você fala, não, peraí, preciso voltar... E aí você não consegue. Parece um pouco isso. Esse mecanismo, né, ele funciona muito bem. Né? Mas a gente até estava conversando um pouquinho também nos bastidores, a questão de que o próprio fã que vai a um cinema para ver um filme de terror ou um filme de suspense, sim, ele vai para ter esse gatilho, né? Esse gatilho, na verdade, ele funciona quase como uma adrenalina para ele, né? Interessante isso. Que é o fã de, não é o nosso caso, a gente claro, não é um dos nossos principais, sem dúvida, gênero de filme, mas que para essas pessoas, né, funciona justamente isso. Porque é lógico, se a gente olhar um pouquinho, a gente mostrou o Mike Myers aqui, né? Mas imagina ele num expositor dentro do teu quarto, vou dormir, paga toda a luz com um monte de coisa, né? Acaba sendo diferente, né? Uma maneira diferente de expor. Mas é uma coisa meio anestésica, né? O terror. Porque, claro, existem diversos filmes, a gente tem vários exemplos aqui para isso e tal, né? Que a gente levantou, mas assim, é uma experiência muito sinestésica, né? É muito lidar com o lado primitivo do cérebro e é muito uma questão sensorial. Tanto que é típico dos filmes de terror, né? A questão do som, aquela coisa que os teóricos... A própria trilha sonora mais que potencializa a questão do suspense, do que vai acontecer, gerando mais ansiedade, mais esse estado de alerta de quem tá vendo, né? E os cineastas, os especialistas, os teóricos de cinema, eles usam uma expressão muito bacana, que é um recurso narrativo do cinema, mano, que eles chamam do som diegético. É o nome que eles dão, né? Diegético, que é o do som do ambiente. Sim. Então, não é simplesmente a trilha sonora, que é um recurso até fácil de você provocar, né, o susto, mas é aquele som do ranger da porta, é o barulho da folhagem, é o vento. Então, isso também é uma forma de você estimular o sensorial, né, do indivíduo. Você sabe aquelas salas de cinema 4D, né? Sim, chamam, né? Sim. Quando você pega esses filmes em que você não consegue, eles não colocam cheiros, né? Mas se você colocar, por exemplo, aquela ventinha, a hora que tá entrando, né? Que você total. Sabe, Evil Dead, né? Evil Dead. Né? A morte do demônio, né? Então que ele tá entrando na casa, tem aquele ventinho, e aí você vê as folhas mexendo com o vento, entendeu? Deve dar uma... Porque a grande verdade, quanto mais você mexe com seus sentidos, né? Sim. A gente já falou isso nos nossos outros episódios. Quanto mais você mexe com os seus sentidos, mais você fica imerso na experiência. Perfeito. Né? É isso aí. A gente tinha dado até o exemplo da questão no Romana, quando eles usavam... É verdade. Você falou visão, disso. Depois a questão de audição, né? As pessoas morrendo em arenas e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que falou, não, agora vamos queimar os corpos, e aí você tinha o cheiro né, da plateia, sentia o cheiro, você tinha mais uma imersão. E aí essas 4D são justamente essa mesma coisa. É isso mesmo. Legal. Bacana. Você sabe quando a gente pode estabelecer aqui um marco do cinema de terror? A gente levantou essa curiosidade aqui, eu acho legal compartilhar os clássicos mais... Mas olha, isso eu achei muito legal, porque se você pensar o terror no cinema, que gera, obviamente, os colecionáveis. Claro.
É um mecanismo natural. Como a gente também já sabe, né, descreveu muito bem nos outros. Mas olha só, tá falando aqui, nos primórdios do cinema, em 1896, cara, Georges Méliès fez um filme chamado Castelo Assombrado. Olha, nos primórdios, depois da invenção do cinematógrafo. Imagina um negócio desse, já tinha lá, claro, né? Era o diferente, ele criou o diferente, porque todo mundo... Porque os irmãos Lumière inventaram lá o cinematógrafo com o cinema. E o Georges Méliès é que viu a possibilidade de você usar aquela nova tecnologia para contar uma história, né? Para criar uma narrativa. Sim. E é muito legal, né? Você pensar que você tem um filme de 1896. Sim. Né? Sim. Que gênero. Iniciou o gênero, né? Olha que fantástico. Iniciou o gênero. Muito legal, né? E aí, é claro, não vai dar, não acaba aí. Aí depois, é interessante você também... isso evolui muito rapidamente por uso. E eu tenho... quer saber? Eu tenho um baita carinho. Agora... Eu falei do terror, eu até gosto. Lembrou de algum? Eu lembrei dos monstros da Universal. Os filmes, claro, é muito diferente quando a gente compara com Halloween, com Jogos Mortais, um Chamado e tal. Mas pega lá, né? A gente tá falando de década de 20, 30. Sim. Você pega lá o Drácula, Drácula do Bela Lugosi. Sim. Você pega Frankenstein, com o Boris Karloff. Eu acho isso genial. Sim. A Múmia, né? O Lobisomem. Sim. O Lobisomem lá do... Sim. Putz, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver. Vou colar aqui, tá bom, pessoal? Né? Lobisomem do Lon Chaney. Né? Lon Chaney, o ator famoso, ficou imortalizado por isso. E é muito interessante como... Isso também criou uma marca nas pessoas. Personagens relacionados com terror, fantasma, pode ser. Os próprios... As criaturas, né? As próprias criaturas. Porque não Cavaleiro Sem Cabeça. É verdade. Que depois gerou, né, o próprio filme do Johnny Depp. O filme do Tim Burton. O Tim Burton. Realmente é um filmão. Então tem esses os personagens voltados a... Né? E fora que tem isso... E também tem, no gênero do terror, a gente está falando de monstros da Universal, cinema americano e tal, mas tem também, no início do século XX, tem lá todo um movimento artístico na Alemanha, o tal do expressionismo alemão. Né? E aí tem, assim, dá até para encontrar, viu, pessoal? Eu acho no YouTube, porque é tão antigo que eu acho que está disponível. Claro, domínio público total, né? Você pega lá o Gabinete do Dr. Caligari. Você pega Nosferatu. Nosferatu teve até uma refilmagem, se eu não me engano, na década de 70, com um ator que ele é muito expressivo, que era o tal do Klaus Kinski. Né? Um puta ator, assim, muito expressivo, alemão. Né? Mas tem o Nosferatu que vem nessa carona do expressionismo alemão. Sim. E é muito bacana como esses filmes funcionam, porque o expressionismo alemão tem muito aquela questão do jogo de luz e sombra. Sim. Então, começou isso, né? Onde começou, na verdade, esse tipo de coisa. Né? E a gente vê. Lembrando que é interessante, porque assim, vamos pensar desses filmes mais antigos. Você não tinha uma Industrial Light and Magic para fazer as coisas, né? Você nem imaginava esse tipo de coisa. E aí você tinha que usar os recursos da época, né? Criou-se, como a gente comentou aqui, esse gênero, e você usava esses recursos da época, né? Então, se você olhar, por exemplo, um Drácula, o que é basicamente o Drácula, né? São os dentes, talvez um pouco mais de olheira, né? Eu tô falando mais o clássico, né? Sim, o classicão. O classicão, né? Aquela pele mais esbranquiçada, porque ele tem que tomar justamente o sangue para ele poder se alimentar. E é óbvio que ele tá sempre com fome e é por isso que ele tem a pele mais esbranquiçada, né? Uma roupa característica, que é aquela capa vermelha, né? Na verdade é uma capa preta com um bordado vermelho por dentro e uma roupa que é até uma roupa mais parece de festa. Parece uma roupa
de gala. De gala, isso, a palavra é isso. Parece uma roupa de gala. Roupa de gala. Então, quer dizer, com poucos recursos, você criou um personagem que fez história. Depois você teve, inclusive, a readaptação do Bram Stoker e tudo mais. Eu acho que esse, sem brincadeira, um dos filmes favoritos, você sabia, né? Sim. Um dos filmes favoritos da minha vida, tá? O Bram Stoker? Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Eu acho a melhor caracterização. Fora forte, aqui. Bem forte. Um filme forte. Sim. Né? Esteticamente, ele é muito sedutor, assim. É muito bacana. Por sinal, olha como é que são as conexões, né? Lembrei de uma coisa. A gente falou do cinematógrafo. O Coppola, num determinado trecho do filme, quando o príncipe Vlad está andando pelas ruas de Londres atrás da mina, que ele está todo de gala, super elegante, o Coppola, mano, ele filmou com o cinematógrafo, fazendo uma homenagem. Então, e você percebe claramente, né, a questão dos frames, né, por segundo. Ele fez isso, cara, como uma homenagem ao gênero. Olha que sensacional. Né? Então, e aí você cria os outros personagens, Frankenstein, né? Você põe uma máscara ali, um pouco de alguns, né? Parafusos no pescoço, mas a criação, aquela coisa da tempestade, de um castelo, de você trazer criar, na verdade, vida num personagem que aí ele é um filho pro criador, mas ele é uma ameaça pro resto das pessoas pelo fato de ter aquela aparência mais monstruosa, aquela aparência mais ameaçadora. É verdade. E você lembra que o Frankenstein, ele é um grandão, né? Ele é grandão e tal. Eu gosto muito desses filmes antigos, no Universal, dos monstros clássicos, um pouco pelo que você está falando também. Né? Assim, no sentido de que... Você me tira o chapéu para a questão você conseguiu criar uma coisa naquela época, então... Porque os efeitos especiais são trucagens, são efeitos práticos. Eu acho isso muito encantador, cara. Isso me encanta tanto quanto... Eu sei que não tem a ver com o que a gente está falando aqui, mas, para falar a verdade, eu não saberia dizer se existe o uso dessa técnica. Mas uma técnica que me encanta até hoje em dia, stop motion. Né? Que essa coisa meio artesanal, sabe? Eu acho isso demais, cara. Aqui eu acho que falando dessa coisa artesanal, e aí como ele faz a evolução, né? E aí você fala assim, não, realmente, criei um personagem que tem tudo a ver com um gênero chamado terror, né? E isso vem ao longo das histórias, né? Você até fala um pouquinho, olha, as crianças ficam um pouquinho de medo, né? Você explora isso em desenhos animados, quer dizer, Frankenstein aparece, né, em vários desenhos animados, a criação do personagem, lógico que não puxado para terror, mas assim, vamos criar um personagem do nada. Então, o próprio lobisomem, todo mundo, né? Você vai... Por exemplo, PJ Masks da vida tem o lobisomem, né? Os lobisomens pequenininhos lá, bonitinhos por sinal, mas tem a ver com a questão da lua, que quando aparece a lua aparece o personagem e tudo mais. E aí é óbvio que quando você coloca tecnologia, né? E aí eu vou lembrar de um outro clássico, o Lobisomem Americano em Londres. Clássico. E eu amo esse filme, cara. Eu vi várias e amo esse filme. Quer dizer, ele retrata uns amigos que vão, né, para uma cidadezinha, e aí eles saem, né, o pessoal não gosta de receber forasteiros, justamente por aquela questão que tem um lobisomem, um lobo, uma coisa tem ali. uma história assim, meio assim, velada, né? Ninguém sabe direito o que é. Isso. Mas que eu acho que, eu não vou entrar em grandes detalhes, é uma recomendação, tá? É muito bom. É muito bom. Lobisomem Americano em Londres. Clássico. É muito legal, clássico. E aí ele, quer dizer, a transformação, se você considerar, né, a época, é genial até hoje. É genial até hoje. A transformação. É a cena que ele faz a transformação, a primeira vez que ele se transforma no lobisomem. Então, genial. E aí eu vou puxar um pouquinho mais ainda, tá? Vou puxar uma coisa muito legal. Michael Jackson Thriller.
Michael Jackson Thriller, você tem ele no cinema com a namorada ali, que ele vira um lobisomem na tela, mas ele vira um Frankenstein. E a transformação dele é uma coisa também absurda, de bem feita. Que é a questão por sinal, olha, você puxou isso. E ela foge do cinema, lembra disso? Ela sai do cinema porque o filme, ele tá gostando, comendo pipoca, e ela sai porque ela tem esse estado de... Mas sabe qual é a conexão do Thriller com o Lobisomem Americano em Londres? O John Landis, que é o diretor do Lobisomem Americano em Londres, foi o diretor do clipe do Michael Jackson. Então tá bom. Então você pegou... Pô, olha que demais, então cara. Você pegou... bom demais. Eu não sabia disso. Legal você demais, fez a ponte. Legal demais, né? E aí, óbvio, que a gente já tá falando de algumas... Sim. Entrando na segunda parte do programa, né? A questão de vários... Você quer colocar algum outro que te lembra? Eu acho que cabe aqui, mano, pra gente poder avançar, até porque a gente tem mais pouco tempo. É que, sim, depois desse grande surgimento do gênero, teve um certo hiato, assim, um tempo no cinema que parece que o gênero ficou meio esquecido, e aí ele voltou mais com força a partir da década de 60. Então é interessante isso. E aí eu só vou citar rapidamente né, o que surgiu disso, e que são grandes clássicos do gênero, talvez não terror, né, a gente estava falando um pouco disso, é um terror suspense ou um terror psicológico, limiar, assim, a fronteira entre os gêneros parece, às vezes, tênue. O ponto é que, assim, eu sempre, né, porque eu não sou um super fã de filmes de terror, mas a tensão, ele vem dos dois gêneros, né? Fica difícil de você falar assim, olha, é um super filme de suspense, e aí ele é caracterizado como um filme de terror, ou não, ele entra no filme de suspense. E vou dar um outro exemplo, tá? Que eu sei que ele é um filme de suspense, mas Alien, o Oitavo Passageiro. Cara, totalmente. É um vai terror. Assistir às 2 da manhã esse filme, pra você ver se você não fica... Por mais que você conheça o filme e tudo mais... Total. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Porque é um suspense ao extremo. Fora assim, que no cartaz, eu nunca me esqueço a frase do cartaz. No espaço, né, ninguém vai ouvir o seu grito. É isso. É muito legal. Você se arrepia, é bom demais. Entendeu? Mas enfim, vamos citar esses clássicos. Citar, Maurão, tá bom? Psicose, 1960. Isso eu precisava que você citasse, porque realmente sabe? E esse filme me incomoda até hoje. Eu não consigo assistir assim, tá passando na TV. Não, vou assistir para relembrar. Bebê de Rosemary, do Roman Polanski. Cara, também... Bebê de Rosemary, que gerou outros filmes também baseados, né, dele, mas que tudo começou justamente com o Bebê de Rosemary. E o que me incomoda é que é tudo nas entrelinhas. Né? Você não tem nada no Bebê de Rosemary, você... aquele grupo satanista, mas sim, não tem nada explícito, tá? Mas você constrói o terror na tua mente. E claro, você se coloca no lugar da Rosemary, que está grávida, e você começa a perceber que ela tá sozinha, ela não tem ninguém, nem o marido dela. Né? Cara, isso me incomoda profundamente, assim. É um filme, pra mim, muito impactante. Ao mesmo tempo, acabei de lembrar também, olha que engraçado, fica como uma dica também pra quem nunca assistiu, dá pra achar. O Teatro dos Vampiros, se eu não me engano, é a dança... Não, o Teatro dos Vampiros é a música. A Dança dos Vampiros. Que é do Roman Polanski também. Sim. E que é um filme que ele fez com a Sharon Tate, a mulher dele na época, e é uma comédia de terror. Sim. Sim. Bem bacana também. Né? Mas aí, Manuel, a gente pode dizer o seguinte, os anos 70, aí a partir dos anos 70, teve uma expansão do terror ou do horror. Sim. Porque aqui a gente não pode deixar de falar, né, do Exorcista. Claro. E sabe por que eu lembro do Exorcista?
porque ele foi lançado em 1973, que é o ano que eu nasci. O ano que eu nasci, exato, o ano que eu nasci, e foi a maior bilheteria da época. Foi um estrondoso sucesso. Sim. William Friedkin, baita cineasta, ele ficou marcado, para falar a verdade, com esse filme. Realmente, eu diria que ele é, para mim, né, ele é muito perturbador até hoje, assim, sabe, de ver lá a Reagan, a transição. Pô, eu vi um colecionável, juro, numa casa de um colecionador, que ele tem uma Reagan, a menina, em life size, tamanho real, sentada numa poltrona. E eu cheguei a questionar o cara, tudo bem? Não, demais, olha só, é bom para afugentar a visita. Escutei um negócio desse. Eu ia falar justamente isso, eu não conheço. Há muitos filmes, por exemplo, o próprio Poltergeist, né? O próprio Exorcista, eu não conheci nenhum colecionável a respeito de. Foi, depois que foi aí evoluindo um pouquinho do que você está comentando, né? Foram criados aqueles personagens que a gente falou no início do episódio. Então, o próprio Mike Myers, né? Sim. O próprio Jason. Halloween de 78. Sim, tá? Halloween de 78. Só para contextualizar. O Sexta-feira 13 foi um pouquinho depois, 1980. Foi. Né? É que aí, né? Sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5, virou uma franquia. Né? Aí teve palhaçada. Não, né? Jason no espaço. Jason no espaço. Né? Aí fizeram Fred versus Jason. Aí começou as palhaçadas. Sim. Mas foi um gênero. Foi. Né? Que um personagem que foi marcado. O Leatherface. Né? O próprio Freddy Krueger. Né? Freddy Krueger gerou aí. O primeiro A Hora do Pesadelo é um grande clássico. É um grande clássico. Eu acho que é um grande personagem. Clássico. E aí eles fizeram, né? Tanto que marcou né, as pessoas que conseguiram ver esses filmes da década de 80, e aí eu tô falando óbvio, né? Não quem nasceu na década de 80 e viu depois, mas quem estava lá nasceu na década de 70, tinha os seus 10 anos, né? E aí ia ver, acabou vendo, eu quero tomar meu susto e tal. E aí pegou isso daí, e aí, óbvio, né? Quando você teve a evolução de um colecionismo, a própria Tree Zero, né? Aqui a gente não mostrou a caixa. Mostra que eu acho essa caixa é linda demais. Tem várias versões dele, mas esse particularmente uma versão mais rara, tá? Justamente do Mike Myers. Linda essa embalagem. Versão The Curse of the Mike Myers, tá? E assim, mano, aproveita que você citou sexta-feira até, fala dessa figura, mostra pro pessoal, porque sim, é incrível. Esse aqui, então, Sexta-feira 13, é justamente a parte 3. Tenta trazer aqui. Eu acho que é engraçado. Tenta trazer aqui um pouco mais. Parte 3, você lembra? Eu vou botar a capa aqui por enquanto. Uma figura lacrada de 2003, lançada em 2003. Tá? Ele tem essa é lacrada aqui na MBM? É lacrada aqui na MBM. Fantástico. Tem até tem outras figuras também da mesma coleção, tanto o Fred, né? Como. E aqui é legal porque, embora seja lacrada, você consegue abrir e mostrar a peça. Vou ter que então, chega mais um pouquinho. Chega um pouquinho perto. Então é legal porque o que acontece? É difícil você ver uma peça do Fred, do Jason, sem a máscara. É verdade. E aqui você tem ele sem a máscara, você consegue colocar a máscara, tá? E aí tem, lógico, o famoso facão dele aqui, enfim, né? É uma peça muito legal, a parte do temperismo da peça. Que é essa parte de sangue na roupa. Então, eu acho que o colecionismo trouxe essa possibilidade de quem gostou e se emocionou com os filmes, com os personagens, poder ter uma peça. Olha o temperismo. Fala do temperismo disso aqui também. Não, olha aqui, eu acho que olha aqui, ó. Da faca, olha aqui, as botas. A bota com marca de barro, né? A roupa com questão de sangue nela. A máscara não vou nem falar, né? Realmente a gente já mostrou. Pessoal, quem está só nos escutando, vale a pena depois você olhar, né, as imagens para vocês perceberem esses detalhes aqui que a gente está destacando. E aí, quer dizer, eu não sei se eu posso dizer, mas é uma nova leva, né,
de personagens. Então a gente falou do Drácula, do vampiro, né? Do Nosferatu, do lobisomem, Frankenstein. E aí você vê uma nova leva, que seria Jason, Freddy Krueger, né? A própria Mike Myers. E quando a gente... Desculpa, fala aí. E aí vem isso, a gente está falando década de 60, 80, 70 para 80, né? Até 90, né? Mas eu estou dizendo, e aí você tem os recentes, né? Que seria, por exemplo, o Chamado, né? Sim. Seria você tem as adaptações que aconteceram. Então, por exemplo, a Morte do Demônio, né? The Evil Dead. Clássico do Sam Raimi. Do Sam Raimi. Então, é muito legal. Né? Clássico. Eu gosto da mãozinha. Eu gosto, cara. Porque ela fica fazendo umas né? Mas, enfim, talvez olhando o Evil Dead hoje, primeiro, não a readaptação, né? Mas o original, você não tem tanto aquele medo que você tinha na época. É verdade. Né? É verdade. Mas e que talvez o novo ele já tenha, por causa dos efeitos de tecnologia, né? E aí a tecnologia ajudou muito para você fazer um gênero de terror também, até para explorar mais a questão do sobrenatural. Sim. Né? Então a versão nova ela é mais terrorzão mesmo, né? E aí você teve, óbvio, a readaptação do próprio Freddy Krueger, né? Você teve, enfim, outras readaptações. Não vou dizer o Bram Stoker, porque aí, mas baseado que Drácula é muito, muito mais antigo do que o Bram Stoker, né? Do Drácula do Bram Stoker. Então já é uma primeira readaptação. Mas aí, é legal isso que você está falando, mano, porque assim, né? Pelo que a gente pesquisou aqui, os anos 90, 2000, foi um ano meio de renovação e de nova experimentação do gênero. Sim. Tanto que, se você pega O Chamado, que você citou, se você pega Atividade Paranormal, o chamado, por sinal, vem do terror japonês. Né? E assim, o terror japonês é bem mais perturbador do que a refilmagem. Sim. Né? Se você original, se você pega o original, né, é muito perturbador. Mas assim, você tem Atividade Paranormal, né, que é um grande sucesso. Sim. Um grande sucesso até hoje. Sim. Né? Já teve aí, né, tem uma leva razoável de filmes. Agora, eu também gostaria de destacar que, além desses, você tem filmes que flertam com o gênero terror, mas que não dão para ser enquadrados ou rotulados totalmente como terror. Né? Então você pega um Sexto Sentido, um grande filme do M. Night Shyamalan. Sim, verdade. Aliás, os filmes dele, né? Você tem a Vila. A Vila é muito... Vila. Ele é extremamente habilidoso em conduzir você, né, para um estado de emoção que ele deseja que você tenha. Né? Ele é muito bom nisso. Sim. Existe alguma... Tem gente que gosta mais dos filmes dele, tem gente que gosta menos. Eu, particularmente, gosto de um filme dele que não tem nada a ver com o terror. Esse cabe... Você sabia que eu acho que esse cabe um MBN Cash, abrindo um parênteses, só para falar de Unbreakable. Que é o grande filme de super-herói do Shyamalan. Mas aí a gente fala disso. Vamos pensar a respeito. Mas assim, ele realmente é um cara, eu acho, que chama bastante atenção e tem um super contemporâneo recente, que é o Jordan Peele, que ele fez o Corra. Verdade. Começou com o Corra e ele fez o Nós, agora, recentemente. Mauro, que filmaço! Sim. Os dois. Mas é aquela coisa, mas é terror? Não sei se merece, porque também a gente pode pensar assim, talvez seja um limitante do potencial do filme, do potencial narrativo do filme de atingir uma maior audiência. Porque assim, quando você rotula, é um pouco do que a gente estava falando nisso. Mas é terror? Não, terror eu não vou ver. Terror eu não quero ver. Não, mas olha, dá uma chance. Tem outro. Por exemplo, dá uma chance. O próprio Alien mistura, tem a parte principalmente do suspense, mas entra um pouco mais na ficção científica, especialmente quando você entra para os filmes do tipo Prometheus, né? Sim. Entram mais ou menos nessa linha mais
científica, mas que tem essa questão do desconhecido e da questão do terror da criatura. Né? Como a gente está chegando nos finalmente, pessoal, daqui a pouco começa sobre a música. Mas vamos, só para entrar um pouco mais, principalmente na questão dos colecionáveis, porque a gente, o grande ponto aqui é assim, terror conquistou o seu espaço, tem muitos fãs. Né? Terror vende. Vende. Ainda você faz muitos filmes só voltados para esse tipo de público. Né? Sim. E é óbvio que aí, quando a indústria de colecionismo a gente entrou e olhou com um pouquinho mais de carinho, percebeu que tinha-se necessidade, você tinha fãs que queriam ver os seus ícones também na estante de casa. A gente trouxe alguns deles aqui, principalmente a parte de articulados, tá? Não, e 2 grandes representantes dos slasher movies. Exatamente. Os famosos slasher. Exatamente. Esquecemos de falar de Pânico, hein? Só para registrar. Pânico. Que é um contemporâneo também disso aqui. Jamie Lee Curtis, né? Teve até o último filme recentemente, né? Mas tem até, por exemplo, articulados, você tem inclusive o Alien, o Big Shep, que é voltado do Jamie Lee Curtis é Halloween. Desculpa, Jamie Lee Curtis é Halloween. É isso aí, só para não... eu pensei e falei, não, peraí. Tá vendo pelo entendido? Eu não sou muito fã mesmo. Mas enfim, e aí você tem o Big Shep do Alien, o Oitavo Passageiro, também articulado, também, né, quem gosta e olha, fala, não, putz, vale a pena. Mas a gente tem muitas estátuas, tá? Muitas estátuas. Então você tem o Leatherface. A Sideshow, ela sempre abriu muito o leque dela, né, para a questão de não ficar só para a parte de super-heróis. E olha, mostra atrás aqui. Olha, não, legal, demais. Enquanto você tá falando, mano, eu só tô... O cabelo dele ali é muito legal, olha. Cara. É muito legal. Mas, por exemplo, você tem o Leatherface, você tem o Massacre da Serra Elétrica. Perfeito. Você tem o Jason. Você tem, ela até lançou uma linha também voltada para a questão de próprios articulados, né? Então, e são outros fabricantes, certo? Não é, por exemplo, aqui a gente não tem Hot Toys como carro-chefe. Não. Interessante Hot isso, Toys, não é? O único personagem que me veio à cabeça que eles lançaram foi o palhaço do It. Do It. Que também cabe menção, a gente esqueceu dele. Cabe menção porque a gente não falou. E a Stephen King também, não é? Stephen King também, entendeu? Então, vale a pena a gente olhar por esse prisma de que, olha, por exemplo, o Chamado não conheço, não lembro de alguém que tenha feito o Chamado, mas que possivelmente, né, com sucesso, possa vir a... Ia dar um colecionável. Imagina um colecionável em escala 1/6, com uma TV exatamente. E a Samara, a Samara saindo da TV. Exatamente. Eu tô imaginando mais uma estátua, né? Porque uma estátua. Só ela saindo da televisão já te dá aquela sensação de movimento e tudo mais. Não é nossa praia. Não é nossa praia mesmo, né? Eu não teria em casa. Eu também não. Mas é isso. Helder, bom demais. Considerações finais e como que a gente te acha? A principal consideração final é um programa como esse, pessoal, ele serve também para mostrar o quanto que o universo do colecionismo ele atende a diversos nichos. Claro. Porque a gente está falando aqui de gostos e preferências. Claro. E existe espaço para tudo. Claro. Então, assim, mas será que existe demanda para esse tipo de peça de coleção? Existe. E muitos fabricantes ganham dinheiro com isso. Tanto que eu e você, a gente não é o... Né? Você viu até minha gafe, coitado de mim, né? Imagina. Mas a gente não é nossa praia, não é nossos tipos de filme principais. A gente talvez... Eu não teria uma peça como essa, né, de terror na minha casa, mas a gente achou super importante da gente expor isso, né, e mostrar que o colecionismo está presente com peças de terror também. Sim, tá bom? E para me achar, @TheOneCollector, tá bom?
no Instagram, pessoal. É isso. Boa. E para quem quiser né, olhar essas peças e tiver interesse, Isso aí. Tá? É só encontrar a gente no @mbm _Unlimited no Instagram. E é isso. Maravilha. Tá bom? Meu amigo, obrigado pelo papo de novo. Valeu. Com terror. Esse papo foi com terror. Valeu. Pessoal, tchau, gente. Super obrigado. Abraço. Obrigado, valeu, abraço. Tchau. Tchau.